Olá, podcast 70 vezes 7. Voltamos hoje com o professor Elvis Molina, coordenador do NETEP, conforme prometido. Hoje vamos trazer, que é o nosso segundo podcast, nós vamos trazer hoje um assunto bem interessante que ele trouxe para nós aqui, que é o ponto de partida, E fale para nós por aqui, porque isso é muito curioso. Ponto de partida, às vezes, é o que todo mundo busca. Ponto de partida de uma mudança, ponto de partida para conseguir alguma coisa. Conta para nós como é que vai ser isso hoje. Muito bem. O objetivo de falar sobre esse assunto é explicar como é que a gente faz para fazer acontecer o começo. Como dar início a um projeto, como dar o primeiro passo de algo. Porque, apesar de ser uma pergunta tão simples, tem pessoas que parou aí. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Ok. Pelo que eu percebi, você está falando que as pessoas têm uma boa ideia, têm um bom projeto, têm um bom plano, mas patina no começo. Sim. Ou seja, não sabe como começar. Sim. Aí vê alguém começando um projeto que ele tinha em mente, que poderia ter feito e não fez porque faltou o começo, é isso? Sim. E às vezes acontece o oposto também. Às vezes a pessoa ela não tem uma boa ideia e ela resolve usar essa ferramenta do ponto de partida e ela descobre que ela estava equivocada. Mas com isso que nós vamos explicar hoje, ela consegue fazer uma correção de rota e fazer novamente se dar bem. Ou seja, a gente faz o caminho caminhando. Sim, basicamente. Me lembro disso, que uma vez, uma imagem que eu vi no curso e tal, o cara mostrou um gramado grande e um trilho, um caminho que as pessoas passavam ali, E aí ele dizia assim, cara, esse caminho feito aqui, nessa mata, nesse gramado, alguém começou. Sim. Alguém deu os primeiros passos e começou a fazer o caminho. Sim. E aí, interessante que quando alguém começa a fazer o caminho, muitos outros vêm pelo mesmo caminho. Sim. Então, assim, o começo é isso, Você tem que enxergar o ponto que você está, o ponto onde você vai chegar e começar. É isso? É mais ou menos isso? Sim. A ilustração que você usou é muito bacana, mas existem casos que ela vai ter que desbravar um novo caminho. Sim. Ela não vai ter que seguir o caminho de alguém. O destino dela é outro, que ela vai ter que fazer um outro trilho, uma outra trilha, uma outra caminhada. Foi isso que eu quis, é para ela. Foi isso que eu quis dizer, que na verdade as pessoas caminham sempre dos outros caminhos, em vez de fazer um novo caminho para ela. Sim. E esse começo, esse ponto de partida, eu imagino que você vai falar sobre isso para nós hoje. Nós não íamos falar sobre isso, mas você acabou me fazendo lembrar o Albert Einstein. Entendi. O Albert Einstein, ele dizia o seguinte, que o caminho, que o passaporte indicado para insanidade mental, ou loucura, ou psicose, ou neurose, é mais próximo da neurose, é você fazer sempre as mesmas coisas e almejar resultados diferentes. O que ele estava querendo dizer, pastor Rosolene? Ele estava querendo dizer o seguinte, se você quer que algo diferente aconteça na sua vida, às vezes você precisa fazer algo diferente. E isso foi falado há muito tempo atrás, com um cara que era fera em matemática. Mas isso se aplica à vida humana. Isso se aplica ao que nós vamos tratar aqui, que é o ponto de partida. Muito legal. Ponto de partida. Estou curioso. Bom, o que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte. Existem vários motivos que fazem com que a pessoa fique bloqueada para dar um start na sua vida, seja ela qual for. E um deles que eu vou enumerar, porque nós vamos conversar a cada momento, cada vez, é a questão do erro. As pessoas elas ficam preocupadas
ou com medo de errar. E essa preocupação e esse medo faz com que as pessoas não comecem. Então, eu diria, pastor Rosolém, que apesar de esse ser um dos tópicos, que o medo ele é o degrau maior de todos aqueles que ela vai ter que galgar para dar o ponto de partida na vida dela. Entendi. Porque o medo ele paralisa a pessoa. O medo ele trava a pessoa. O medo faz com que as pessoas fiquem estagnadas. Existem pessoas que quando você fala dela dar o ponto de partida na vida dela naquele assunto, as mãos delas transpiram. Algumas pessoas ficam com a calça literalmente molhada, mas não é que fez xixi na roupa, não. É porque nervoso, o medo. Então, o medo, ele bloqueia as pessoas. Então, eu quero reduzir o que a gente poderia falar, que a questão do erro, ele tem muito a ver com o desejo da pessoa ter perfeição. Entendi. Então, ela achar que tem que ser tudo perfeito para ela dar o ponto de partida, faz com que ela trave. Não faça. Então, para que eu faça um paralelo, é que o que é bom para a vida da gente, para a gente crescer, dar o ponto de partida e continuar, é excelência. E são duas coisas bem diferentes. A perfeição, ela faz com que a pessoa se torne perfeccionista. E aos olhos de quem trabalha com a psicologia, com a saúde mental propriamente dita, a psiquiatria e outros mais, eles dizem que o perfeccionismo gera uma doença. Gera uma doença. E numa convenção anterior, conversando com todos os profissionais da área de saúde mental, eles disseram que o perfeccionismo já é uma doença. E se é uma doença, ela precisa ser erradicada. Por quê? Porque ela pode ter TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, quer que tudo seja perfeitinho, né? Eu não vou participar do podcast enquanto não acontecer isso. Aí começa a criar manias. Existem casos de pessoas que querem tanta perfeição que desenvolve alguns tiques, que desenvolve... olha, não precisa dizer muito. Você pega na história do mundo artístico, o cantor Roberto Carlos precisou fazer tratamento, porque tudo tinha que ser branco, tudo tinha que ser azul, senão ele não conseguia cantar. Teve uma modelo que trabalhava na Globo, que ela fez parte uma das paquitas da Xuxa. Ela desenvolveu um transtorno de que ela só iria para a agência tirar fotografia ou participar de série de TV se passasse um carro de uma cor, outra de outro. Aí ela atravessaria a rua. E essa brincadeira começou, sabe como? Que na calçada, num dia ela falava, vou pisar só nas pedras amarelinhas. No outro ela falava, vou pisar só nas pedrinhas azul. E quando ela se deu por conta, ela se viu perdendo um contrato grande de uma agência, porque ela começou a chegar atrasada nos compromissos, começou a faltar, e ela teve síndrome do pânico. E assim, todo tratamento, há uma recuperação se você descobrir a causa. Entendi. E uma delas é o medo. Deixa eu pôr uma complicação nessa história toda aí ou não? Pode, manda aí. Eu como pastor, eu queria saber como é que você usa, né, a palavra de Deus, como é que você usa a teologia se encaixando com essas coisas aí, como é que isso pode ajudar a pessoa? Como é que você insere isso nesse contexto para diminuir a perfeição, fazer a pessoa não ser um perfeccionista, conseguir vencer esses toques? E a gente sabe que isso é psicológico, terapêutico, tudo bem, a gente tranquilo. Mas você sempre insere a palavra de Deus de alguma forma nesse sentido. Sim. Como é que isso pode ser encaixado dentro disso? Porque tenho certeza que tem muita gente aí que está frequentando psicólogo, psiquiatra, que tem esse tipo de problema na família, em casa, né? E a gente não está dizendo que não deve tratar com os profissionais, não é isso. Mas como é que a palavra de Deus, como é que
A palavra Bíblia pode nos ajudar nesse contexto todo. Quando você começa a estudar Deus, quem é Deus, você vai ver que Ele é perfeito. Tá? E Ele quer que nós desenvolvamos a excelência. O que acontece é que as pessoas querem desenvolver o perfeccionismo. Entendi. O perfeccionismo é de Deus. O que compete a você é a excelência. Qual que é a diferença? Perfeito é estar tudo devidamente em ordem do jeito que você quer. Excelência é você entrar em sintonia de Deus para que as coisas fiquem tudo devidamente em ordem como Ele quer. Entendi. E outra, aquilo que você não é perfeito, Ele justifica. Ele vai te aprimorando. Ele te aprimora para isso. Você não precisa ficar em pânico, síndrome do pânico, você não precisa ficar estressado para ser o perfeito. Não. Porque Ele vai cuidar disso, né? E o bacana é o seguinte, que você entendendo que a perfeição compete a Deus e a excelência compete a você, você vai ver que o importante de tudo na sua vida, e não é uma vez só que você vai fazer diversas vezes, é o começar. Saber que não importa o modo como você começa, porque quem é que vai fazer o seu final é Deus. É Deus. Agora, se a pessoa trava no começar, muito dificilmente Deus poderá fazer alguma coisa por nós. A própria Bíblia diz que o final é melhor que o começo. Sim. E esse final pode ser melhor do começo, pode ser entendido com um assunto que você tanto gosta, pastor Rosolino, que é a questão da viagem. Sim. Se uma pessoa for fazer uma viagem pensando na chegada, ela não está curtindo o passeio em si, ela não está curtindo a jornada. A jornada. Então, todas as pessoas, quando ela chega em algum lugar, ela valoriza mais o ponto final do que o ponto de partida e o trajeto todo. Então, existe um trocadilho que diz o seguinte: é mais importante a jornada do que a chegada. O que é isso? Eu e você vamos para um estado, vamos para um país, vamos para uma cidade, seja para fazer um podcast, ou uma pregação, ou uma aula, ou dar uma entrevista, não importa o quê. O que é que vai ser bacana? É aquele momento em que você fala: Elvis, eu vou parar nesse porto aqui, que tem aquela cocada que você gosta. Eu vou saborear aquela cocada, puxa vida, que cocada gostosa. E durante o percurso, olha, como nós saímos bem mais cedo, dá para passar numa praça aqui. Essas são as experiências, né? Exato. E essas experiências, elas acontecem na jornada. Exato, exato. Eu tenho até um artigo escrito lá no meu blog, né, que fala sobre o preço da promessa, né, que a gente pode traçar um paralelo com o que você está falando aí. Todos nós temos uma promessa no coração, ou dito por alguém, ou Deus falou com você mesmo: ó, um dia eu vou fazer isso. Né? Isso a gente tem, né? E aí a gente acaba começando a viver uma vida pensando na promessa. Sim. Né? E aí você começa a ter atitudes e tal. E aí, durante esse processo, você acaba tendo situações contrárias à promessa que você está para receber ou que você está caminhando em direção a ela. Né? Mas essas dificuldades, vamos dizer assim, essas barreiras, vai nos deixando mais fortes, nos transformando numa outra pessoa. Né? Até que, quando está perto de você conseguir a tua promessa, você percebe que mais importante do que a promessa é o que você se transformou durante esse período. É isso aí. Então, a transformação que você passa a sofrer nesse momento, ou passa a ter essa transformação, quando você chega na promessa, ou perto do teu objetivo, você já é outra pessoa. É isso aí. E aí, a grande presente não é a promessa, é o processo. Sim. E esse processo, ele ocasionou o que na pessoa? Transformação, mudança. Realização de milagre. Realização de milagre, é isso Entendeu? aí. Realizações de muitas bênçãos. É isso aí. E às vezes, as pessoas estão passando por uma situação e ela declara que aquilo lá é um deserto na vida dela. É. E
E aí, quando ela passa a entender o que Deus tinha para a vida dela, ela vai falar assim, não era deserto, era um oásis. Era um oásis, Mas, quando a gente fala dessa questão da perfeição e da excelência, só para finalizar essa parte aqui, perfeccionismo pode se tornar uma doença e, como tal, deve ser erradicada. Excelência, ele tem mais a ver com o que é falado no Japão, Kaizen. Hoje, você é melhor do que ontem. E amanhã, você é melhor do que hoje. Então, a cada dia, você vai tendo pequenas melhorias. E essas melhorias, você consegue por si próprio. Mas se você conseguir adotar essas pequenas melhorias, tomada por si próprio, colocando Deus na sua jogada, aí, meu amigo, o resultado é muito melhor. Então, como nós estamos falando de ponto de partida, se você quer fazer acontecer o seu começo, se você quer dar início a um projeto, saiba que medo você vai ter, mas apesar do medo, continue. Davi, com certeza, teve medo de enfrentar Golias, mas ainda assim ele foi e teve a vitória. Então, apesar do medo, você vai seguir em frente, porque Deus vai estar com você para que você se torne uma pessoa excelente. Deus, ele quer que você vá melhorando a cada dia, que você vai se transformando, que você vai adquirindo excelência. Não é propósito do ser humano ser perfeito. A perfeição, ela é de Deus. Ela é de Deus. É isso que é interessante, porque às vezes a própria pessoa se cobra isso, mas às vezes a pessoa formou um caráter perfeccionista porque foi cobrado por outra pessoa, né? Sim. Às vezes por pais, enfim, você que é da psicologia aí, você sabe melhor do que explicar melhor do que a gente. Mas na verdade, o que eu acho bem interessante nisso é que a perfeição que nós queremos ter, as pessoas não se importam com relação a nós. Às vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes não. Então, na verdade, o que é? O que vale mais? Aquele que fez um começo não muito perfeito, mas começou, ou aquele que está esperando para começar e não começa nunca? Sim. Né? Então, assim, é muito bacana essa reflexão sobre o que você está falando da perfeição e da excelência, né? Sim. Excelência é uma obrigação nossa. Nós temos que fazer tudo por excelência. Sim. Eu costumo dizer que a gente faz tudo como se fosse para Deus, né? Sim. Porque é aquele que é o consumador de tudo, aquele que nos deu tudo. Então a gente faz como se fosse para Ele, seja no trabalho, seja na família, aonde for. A gente tem que ter sempre com isso em mente. Agora, o perfeccionismo é uma doença mesmo, né? Porque você fica baseado naquilo e pior do que isso, você julga demais as pessoas, né? E fica preso. Preso, né? Você fica preso a manias. Tem que acontecer certas coisas, aquele horário, você tem dificuldade de aceitar um imprevisto, você tem dificuldade de mudar um programa com o neto, de repente você quer que a sua programação seja assim quando chegar no shopping. E de repente ele não quer aquela comida, ele quer que você compre para ele uma porção de batata. Então o perfeccionista ele tem dificuldade quando uma coisa altera, quando uma coisa muda. E principalmente para o cristão, nós precisamos entender que às vezes a alteração faz parte de um processo. Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa, quando ela quer ser bom de mira, porque a Bíblia fala de você acertar o alvo, e você perguntar a alguém que é bom de tirar o alvo, ele treinou diversas vezes. E nesse treino, ele errou muitas vezes. Então, só que, como nós estamos falando de tiro, é importante que você saiba qual a arma que você deve usar para dar o tiro certo. Não adiantava nada o Davi ficar treinando no arco e flecha se o propósito de Deus era o estilingue. Então você tem que descobrir qual o estilingue que Deus quer que você use. E aí você começa a treinar naquilo, você vai ser um bom atirador. Qual a força que você deve ter em determinadas situações, ainda que ninguém veja. Qual a ferramenta que você domina, né? E a excelência, por incrível que pareça, ela é desenvolvida quando ninguém está vendo. Por isso que tem muito que não quer desenvolver a excelência.
porque demora para surgir o resultado. Entendi. Só que não tem preço melhor do que você obter um resultado de algo que você fez, você falou, não, eu vou aprimorar, eu vou desenvolver e alcançar, né? Mas podemos falar de outras coisas para de enrolar esse assunto. Eu quero dizer a você que dentro dessa questão da excelência, nós temos aí uma filosofia que muitos conhecem, algumas pessoas não conhecem, que fala assim da filosofia americana. Certo. Que ela vai dizer a você o seguinte: faça o que você pode, com o que você tem, onde você está. Algumas traduções vai dizer aonde você está. Tá? Então, se for usar a palavra aonde, então ficaria assim: faça o que você pode, com o que você tem, aonde você está. Esse é o começo. Isso. É o começo, é o ponto de partida. Então, vamos começar algo. Aí a pessoa fala assim, mas tem que ser difícil. Se for uma coisa fácil, não serve. Tem que ser longe. Se for próximo, na minha cidade, no meu bairro, não serve. Tem que ser com um recurso que eu não tenho. Então, como eu não tenho esse recurso, eu não começo. Entendi. E essa protelação vai fazendo que o tempo passe e ela vai dizer assim, mês que vem eu faço, aí passa o mês seguinte, não, mas o outro mês eu vou fazer. A hora que ela menos espera, já se passou um ano, Procrastinação. 2 anos, por causa da procrastinação. O que é procrastinar? É deixar para a semana que vem o que você poderia ter feito semana passada. E vamos, para a gente poder caminhar aí para o final desse, que nós estamos com o tempo aí. E qual o melhor momento? Olha, o melhor momento da nossa vida sempre será o agora. Principalmente se o seu objetivo tem a ver com ser cristão. Ou seja, o melhor momento de começar é agora. É sempre o agora. Qual o melhor momento para eu parar com determinado vício? Agora. Momento para mim estudar é agora. Agora. Qual o melhor momento para eu fazer algo em favor do meu corpo? Agora. Agora. Mas você vai fazer o que você pode fazer. Sabe qual é o problema, pastor Rosolém? É que o ser humano ele tem mania de olhar para os lados. Né? Ele se compara. Ele quer começar a fazer academia e fica olhando para o fisiculturista. Não. O que ele tem que ter em mente é assim, se ele for para uma academia, ele vai fazer aqueles exercícios que ele consegue, pode fazer, para ele ser melhor do que ele mesmo. Sim. Entendeu? Então, por que você está fazendo exercício aeróbico? Para o meu pulmão fortalecer, para ter uma melhor respiração. E você vai ter um preço. Então você não precisa se matar. Você nunca esteve numa esteira, você não vai colocar na velocidade de 12, 15, 20. Não, comece com 3,5, 4,5. Mas comece. São pequenas vitórias, né? Que vai fazendo a gente entender que nós começamos e que nós temos um caminho a seguir, né? Sim. Muito legal isso. Como eu disse, o começo ele é o mais difícil. Depois que você deu o seu primeiro passo, as demais coisas cooperam. Então, ponto de partida. Ponto de partida. Melhor momento. Agora. Dá o primeiro passo. Fazer com perfeição? Fazer com perfeição? Não. Fazer com excelência. Sim. É isso aí, gente. Fazer com excelência, fazer bem feito, como se fosse para Deus. Começar agora. Acreditar que você pode começar. E aquilo que você sonha fazer, se você não começar com o que você pode, com o que você tem agora, você nunca vai atingir seu objetivo. E vai se frustrar antes de começar, o que é pior, né? Exatamente. E assim, como o mais importante é o primeiro passo, quando você dá o primeiro passo
em algum lugar que precisa de 1000 passos, já não falta mais 1000 passos, falta 999. É isso aí. E vai diminuindo. Então, numa linguagem de carro, por exemplo, se o seu carro é um Fusca e você quer um Santana, cuida bem do Fusca, até que Deus permita que você tenha um Santana. E assim sucessivamente. Se você almeja participar de um podcast, sendo entrevistado, e se ofereça, né? Fala assim, olha, eu gostaria muito de participar do seu programa. Participe de algum, vá ver algum que está sendo gravado, sim, assista. Na verdade, eu costumo dizer que, na verdade, se você quer se transformar naquilo, você tem que trazer aquilo para a sua vida. Sim. Né? Se você quer ser um profissional naquela área, você busque assuntos daquela área, busque conhecer pessoas daquela área, né? Não para poder copiar, mas para poder entender exatamente aquilo que você está buscando. E aí sim você se transformar naquilo que é o propósito, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com aquilo, com o seu processo, não é verdade? Eu estou só lembrando dos cachorrinhos aqui, mas é porque a gente, esse podcast, ele está em movimento. Então, às vezes, a gente está aqui, daqui a pouco a gente está na casa de outra pessoa, a gente está numa empresa de outra pessoa, né? É o 70 vezes 7. E é o praticar o perdão. Então, nos perdoe pelo cachorrinho aí, né? Que são uma benção. A gente chega aqui, eles estão todos... Mas, nesse momento, esse barulhinho de fundo que você vê é porque nós somos real, né? O que a gente quer aqui é autêntico. E é isso que a gente quer para a tua vida. Professor Elvis, o final é seu. E não esqueça de deixar o teu telefone e contato. Olha, você que ficou até agora assistindo esse assunto, meu carinho, meu abraço, tá? Com relação ao meu contato, o melhor jeito de fazer o contato é através do Zap. Primeiramente com mensagem, depois um áudio. 19 99 506 4747. E é isso aí. Comece, tá? Se você nunca desenvolveu uma intimidade com Deus, por exemplo, comece. Se você tem dificuldade de liberar perdão, sim, comece aos pouquinhos. Você pode desenvolver o perdão não fazendo 100%. Você pode dizer para a pessoa assim, olha, eu cometi uma falha contigo, quem tem que pedir perdão sou eu, mas eu tenho dificuldade de fazer isso e eu quero que você abra espaço para que eu tenha a oportunidade de pedir perdão a você por causa disso. A partir do momento que você fez isso, é um ponto de partida. Liberando perdão faz com que menos porcaria faz parte da sua vida. Perdão, de novo, a porcaria vai se embora, porque a falta da liberação do perdão faz mal para a nossa saúde física, faz mal para a nossa saúde mental e faz mal também para a nossa saúde espiritual. Amém. Muito obrigado pela participação. Todo o objetivo nosso do podcast 70/7 é, na verdade, mudança de mente, né? Esse é o nosso objetivo. Então, todos os assuntos que a gente traz é para mudar a nossa mente, né? Para transformar segundo as palavras de Deus, segundo a instrução que a gente tem, segundo o cristianismo, segundo aquilo que a gente entende que nos transforma, nos muda, nos transforma em uma pessoa melhor, né? Então, assim, ponto de partida, mudança de mente. A partir do momento que você muda a mente, como mudar, como seguir a tua vida, as coisas mudam, né? Então, o objetivo do 70 vezes 7, mudança de mente. E o 70 vezes 7, que é pedir perdão, 70 vezes 7 é mudança de mente. Quando você entende que pedindo perdão, perdoando, você muda totalmente a sua vida, essa é uma mudança de mente. Então, esse é o nosso objetivo e o nosso professor Elvis colabora muito, muito para nós e vamos voltar com outras aulas. Aguarde aí que siga aí o canal, né, do YouTube, Pastor Rosolém, Pastor Carlos Rosolém, podcast 70 vezes 7. Busca lá que você vai poder enxergar, ver os outros episódios e outros assuntos ali dentro do coisa. Dá uma curtidinha lá para nós, nos ajuda nesse canal, compartilha para as pessoas que precisam ter um recomeço,
né? E aí, com o contato do professor Elvis, quem sabe você vem fazer parte do novo núcleo do NETEP, Núcleo de Ensino, Teologia e Psicopedagogia. E às vezes as pessoas ela não quer fazer comentário no próprio YouTube ou não quer dar uma curtida, mas o simples fato dela copiar o link e mandar por zap para alguém, para alguém que precisa sair do casulo, sim, para dar um ponto de partida, é um pontapé. É isso aí. Então, toda vez que você faz este algo para alguém, você também passará a ser abençoado por essa questão. Obrigado, gente. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana, um mês, um ano maravilhoso com a presença de Deus na tua vida. Muito obrigado por você estar conosco até aqui. Obrigado, Elvis. Deus abençoe. Deus abençoe.